Na época em que as apresentadoras de programas infantis se tornavam musas, elas montavam exércitos de ajudantes e o ramo masculino fez bastante sucesso entre as adolescentes. Hoje é dia de ver a história dos protetores da Angélica, os angélicos. Olá, bem-vindos! Eu sou o Léo Cordeiro e este é o LOTV, o seu canal de nostalgia, e o tema de hoje nos leva lá na virada da década de 1980 para 1990, em uma extinta rede de televisão. Aliás, para contar a história de hoje, vamos passear por 3 emissoras de televisão. Atendendo a pedidos, hoje vou falar dos angélicos, aliás, vários pedidos. E olha que essa coxa de retalhos deu mais trabalho do que fazer o vídeo sobre as paquitas. Como entrou e saiu um menino neste grupo? E como eu não acompanhei a carreira deles, eu precisei buscar informações, mas algumas que eu encontrei estavam desencontradas. Aliás, isso é bastante comum na internet. Eu sempre procuro por mais de uma fonte e como tinham pecinhas ali que eu não conseguia encaixar, eu pedi ajuda no Instagram. Fui lá, bati, liguei e deixei recado na caixa postal e fui atendido. Exagero da minha parte, eu enviei mensagem mesmo e deixei comentários na página Ex-Angélicos, que é, aliás, de onde eu peguei bastante informações e algumas fotos também. O link da página está aqui embaixo, vale a pena conhecer. E depois de ter montado a linha sucessória dos meninos, enviei o texto para a página para correção e aqui o temos. Deu trabalho? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não se esqueça também de ativar o sininho. E outra forma de mantermos contato é através do Instagram. E tem ainda o blog leoneonline.blogspot.com, eu vejo vocês por lá. Para falar dos angélicos, eu preciso contar a história do Clube da Criança, mas contarei resumidamente, só as partes essenciais. Então, vamos até 1983, que foi quando o Clube da Criança estreou com uma apresentadora que até então era modelo e estampava muitas capas de revistas, a Xuxa Meneghel. Ela ficou no comando do Clube da Criança desde o comecinho de junho de 1983 até o comecinho do ano de 1986, porque estava se destacando como a apresentadora infantil e a Globo achou que seria uma ótima opção tê-la pelas manhãs em sua grade. Senta, senta! E o espaço que era do seu programa na Rede Manchete foi ocupado por outra atração. Estamos aí! Estamos aqui! É só o que eu sempre quis. Mas o dono da emissora, o Adolfo Bloch, pediu para que o diretor Maurício Sherman, o mesmo que tinha descoberto a Xuxa, encontrasse alguém para colocar em seu lugar, porque ele queria o Clube da Criança no ar outra vez. E Sherman, espertinho que era, já estava preparando às escondidas a Angélica para uma oportunidade como essa. A Angélica estreou no Clube da Criança em agosto de 1987 e, apesar de as crianças ficarem em uma arquibancada assim ao lado, o que já as condicionava a ficarem paradinhas, quietinhas no seu lugar, ela tinha assistente de palco também. Aliás, essas meninas mudaram de nome algumas vezes. Começaram como Clubettes, depois Angeliquettes, passou para Angels. E em 1989, o diretor do programa, o Paulo Newton, resolveu selecionar alguns meninos também para colocá-los como assistentes de palco. A informação que eu encontrei é que essa primeira formação foi composta por Samuel, que ficou conhecido como Samuca, ou Samuel Gaeta, Marcos Serruia e Eduardo Júnior, e eles tinham entre 13 e 15 anos. E ainda em 1989, o Eduardo deixou o grupo, em seu lugar entraram Márcio Vieira e Daniel Delias, ou seja, o carinha valia por 2. Então o quarteto ficou composto por Samuca, Marquinhos, Márcio e Daniel. Por pouco tempo, porque Marcos também deixou o grupo e Gabriel Jacques ocupou sua vaga. Agora sim, essa formação com Samuel, Márcio, Daniel e Gabriel permaneceu até 1991 e foi a que pegou a melhor fase do Clube da Criança. Entre 1989 e 1991, o programa recebeu bastante investimentos e teve os cenários mais bonitos, além de Angélica estar passando também pela sua melhor fase, fazendo muito sucesso. As comparações entre a Xuxa e a Angélica sempre aconteceram e não é por culpa das duas. Mas a Angélica carregou o estigma de ter sido a substituta da Xuxa. E o próprio Maurício Sherman, que tinha idealizado o programa para a Xuxa, ele queria que ela fosse uma espécie de vedete para crianças, escolheu a Angélica para ocupar o seu posto e usou a mesma fórmula. Ou seja, a Angélica foi a segunda Xuxa e isso inclusive com as palavras do Sherman. No entanto, a própria Angélica disse que não assistia ao show da Xuxa para não fazer igual. E no fim das contas, o público de ambas era um pouco diferente. Enquanto Xuxa apresentava e cantava para crianças, apesar de ter muita audiência de adultos, a Angélica direcionava o seu trabalho para o público adolescente.
E eu não sei se foi coincidência ou não, mas os Angélicos e os Paquitos surgiram na mesma época, no mesmo ano pelo menos. Porém, diferente dos soldadinhos da Xuxa, os protetores da Angélica... Gostou dessa, né? Angélicos, anjos protetores. Eles não eram uma boy band, eles eram assistentes de palco. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo sobre os Paquitos. Teve alguém que comentou lá no vídeo dos Paquitos que os Angélicos pareciam mais felizes em cena. É porque eles eram assistentes de palco, enquanto que os Paquitos formavam um grupo musical que quebrava um galho lá no show da Xuxa de vez em quando. Em 1991, houve outra reformulação no grupo dos Angélicos. Gabriel Jacques saiu e entraram outros dois meninos. Outro Gabriel, diferente do seu antecessor, este era loiro, e o Felipe Marques, ou seja, esse carinha que saiu valia por dois também. Neste ano, eles lançaram a primeira música chamada Sonhos e Desejos. No entanto, o Gabriel Louro ficou pouco tempo no grupo e saiu. E além dele, o Márcio também saiu. Mas entrou o Edson Carlos Júnior. O ano acabou então com a seguinte formação: Samuel, Daniel, Felipe e Júnior. Em 1992, teve novos reajustes. O programa passou a ser gravado em São Paulo e por um curto período de tempo foi transmitido pelas manhãs. Mas agora é bom dia, gente! Não é mais boa tarde, não! Não, agora é bom dia, muito bom dia pra você! O Felipe saiu, Daniel saiu por alguns meses e retornou no mesmo ano. O Gabriel Jacques também voltou neste ano. Entrou outro Angélico relâmpago, o Leonardo Ribeiro, que ficou pouco tempo, e no dia que o programa estreou nas manhãs, o Matheus Rocha se uniu ao quinteto. Nosso novo Angélico, gato! Matheus! Ele não é lindo? E apesar dele ter ficado pouco tempo, foi um dos Angélicos mais conhecidos e foi o escolhido para atuar com a Angélica no clipe da música Eu Quis Fazer Você Feliz. A propósito, neste ano, os rapazes lançaram a segunda música, Superpoder. Você passeia a lua pelo quarto, meus olhos insistem em olhar. Um desejo dentro do seu corpo, uma vontade imensa de amar. O dia chama a noite chama o dia, e eu não posso mais parar. Eu não quero mais sair. Você tem o superpoder de me prender. Você tem o superpoder de surpreender. E a Angélica estava passando por outra boa fase em sua carreira. Ela teve alguns hits de seu quinto álbum, e os Angélicos eram super atuantes em suas apresentações e acompanhavam inclusive quando ela ia em programas de outras emissoras. Aliás, os Angélicos também estavam já ganhando vida própria. Eles participaram várias vezes do programa Passo Repassa, inclusive contra os Paquitos, que eu já tinha comentado isso no vídeo dos Paquitos. E em 1992, assim como o Clube da Criança se encerrou, o ano acabou com a seguinte formação: Samuel, Júnior, Daniel, Gabriel e Matheus. Em 1993, a Angélica mudou para o SBT, onde estreou o programa Casa da Angélica, e no decorrer do ano, Júnior deixou o grupo, foi logo no começo da estreia da Angélica na emissora, e o grupo fechou o ano então com Samuel, Daniel, Gabriel e Matheus. Em 1994, aconteceu uma reformulação quase integral com os Angélicos. Logo no começo do ano, o Matheus e o Samuca deixaram o grupo, quase juntos. O Samuel foi o integrante que ficou mais tempo entre eles, e entrou então o terceiro Angélico relâmpago, o Gustavo Long, que ficou por um curto período. Abriu-se os testes para novos integrantes e o Gabriel saiu também. Foram selecionados 3 novos meninos, o Caio Bonafé, o Serginho Vieira e o Rodrigo Tomás. O ano fechou com Daniel, Caio, Sérgio e Rodrigo. Ou seja, o grupo estava predestinado a ser um quarteto mesmo. Será? Em 1995, ainda no primeiro semestre do ano, Daniel deixou o grupo, ou seja, os Angélicos voltaram à formação de trio. Depois, como a Angélica apresentava também o Passo a Repassa, o Caio trocou a Casa da Angélica pelo Passo a Repassa. Ou seja, deixou de ser Angélico e passou a ser um dos anjos rebeldes do Passo a Repassa. Na Casa Angélica restou a dupla Sérgio e Rodrigo, que deixaram a Angélica antes dela sair do SBT. Isso aconteceu em 1996, quando ela foi para a Globo
E o Caio Bonafé, nessa época, acompanhou. Ele voltou a ser angélico e recebeu a companhia de outro Caio que foi selecionado lá para o Angel Mix. Nós tivemos 4 testes. Nós tivemos o teste de dança, com coreografia do Caio, lá no Projac. Depois nós fizemos um teste de vídeo. Depois nós fizemos um teste de voz. E depois nós fizemos um teste de palco, gravando aqui. Que ficou pouco tempo também no programa, ou seja, esse Caio do Angel Mix foi o quarto angélico relâmpago. Depois o Carlos Manuel do Vale, que era assistente de palco do Passo Repassa. Não, Carlos, cara, a jaqueta tá linda, mas você gostar. Tá bonitinho o chapeuzinho. Foi para o Angel Mix, agora como angélico. Como é, olha bem essa torta, como é pra você ver essa torta? O que você pensa quando você olha? Diz pra mim, o que você pensa quando olha essa torta? Fala aqui pra minha cara. Ela tá muito gostosa. E lá outros 3 rapazes passaram pelo grupo também nessa fase do programa. O Silvio, o Sandro e o Daniel. O Daniel Florenzano, que não é aquele que tinha sido angélico antes. Nessa fase do Angel Mix, as informações são um pouco imprecisas, apesar de serem mais recentes. Então, o que dá para definir é que o grupo dos angélicos de 1996 a 2000 foi composto por Caio Bonafé, outro Caio, Carlos, Silvio, Sandro e Daniel. E teve angélico que não foi angélico. Em uma das fontes da minha pesquisa havia um rapaz chamado Ernesto Vidigal e atendia pelo apelido de Neto. Ele não aparece na relação dos angélicos, mas havia um post perguntando quem se lembrava dele, num blog que eu encontrei. Segundo o que me respondeu a página Os Angélicos, ele era um personagem do Clube da Criança. Lá naquele programa em que o Matheus foi apresentado como um novo angélico, na estreia da Angélica nas manhãs, ela mostra também um novo uniforme desse personagem e o chama de Travesso. Ele está junto com uma menina, ela é a moleca e ele é o Travesso. Diferente do anunciado, os angélicos não tiveram discos, mas os rapazes chegaram a gravar 4 músicas, são elas: Sonhos, Desejos e Superpoder, que ficaram bem conhecidas. Manchinha, que era uma homenagem para a Angélica, e uma outra sobre ecologia que eu não tenho informações a respeito. Daniel Delias disse em uma live que a Manchete pagava mal, aliás, que ficou devendo para eles. Eles recebiam basicamente pelos shows. Já no SBT, a emissora fez tudo direitinho. Não recebiam grande coisa, mas era tudo certinho. Também em uma live, Edson Carlos Júnior foi questionado do porquê ele não teria ido para o SBT, e ele disse que tinha ido, que chegou a gravar alguns pilotos do programa da casa, mas foi acusado de ter agredido um integrante do elenco e chegou a ser levado até para a delegacia. E lhe tiraram da equipe. Ele disse também que não entendeu bem o porquê do que aconteceu, ou seja, a tal agressão a que ele foi acusado, se aconteceu, não foi intencional e que foi bastante traumático para ele. Ele sentiu muito ter deixado o grupo, inclusive os meninos que ficaram fizeram um protesto para a sua volta, mas não adiantou. Silvio Carvalho estreou no Angel Mix como surfista da Angélica. Era um personagem do programa e depois foi convidado para se tornar angélico também. Esses são alguns dos ex-integrantes e o que fazem ou fizeram depois do grupo. O Matheus foi o assistente que teve mais visibilidade na carreira artística. Após sua saída, gravou várias novelas na Globo, integrando o elenco da casa, e além de atuar também na Band e na Record. Mas ele não foi o único ator da turma. Daniel Delias também fez várias telenovelas na Globo, entre elas Malhação, além de várias participações pequenas em distintas obras. O Daniel se tornou professor de Krav Maga. Gabriel Jacques está no Instagram e posta fotos fazendo acrobacias aéreas em tecidos, uma arte circense. E tem um dos rapazes que faleceu, o Gustavo Long, que entrou no grupo em 1994. Ele ficou pouco tempo, aproximadamente 2 meses. Ele faleceu em 2003 num acidente de moto. Da minha parte é isso, eu fico por aqui. Se você sabe mais sobre esses rapazes, por onde andam, o que fazem, comente aqui embaixo. Se você é um deles, será um prazer tê-lo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.